Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Esse vídeo é sobre a Reforma Protestante do século XVI e a Contra-Reforma Católica do mesmo século. Muito bem, o que vem a ser a Reforma Protestante? É um movimento religioso e político, não é? Do século XVI, que ocorre na Europa, onde haverá uma quebra da unidade católica na Europa Ocidental. Você tinha toda a Europa Ocidental sob a liderança do Papa, então um cristianismo católico. Agora vão surgir outras religiões no século XVI, outras religiões cristãs no século XVI. Haverá um rompimento de vários países com o catolicismo, com o Papa. E isso vai ter reflexos na economia, vai ter reflexos na sociedade, vai ter reflexo na cultura, vai ter reflexo no sistema político. Muito bem. Isso ocorre no início da Idade Moderna. E é um dos marcos desse período, que nós chamamos de modernidade. Só que aí a gente tem que se perguntar, quais foram os fatores determinantes que tornaram possível a Reforma Protestante do século XVI? Qual foi o ambiente criado para que esse movimento ocorresse no século XVI? E aí, como tudo mais, no início da Idade Moderna, o primeiro fator é a crise geral do feudalismo nos séculos XIV e XV. Essa crise ela vai desestruturar todos os pilares do sistema feudal. E um dos pilares era a Igreja Católica. Nós vamos ter aí uma igreja entrando numa crise profunda, que chega a ter a situação do vergonhoso grande cisma do Ocidente. Um período em que a igreja vai ter dois papas brigando entre si. Um papa na cidade francesa de Avignon e outro papa em Roma. Nós temos aí os abusos do clero católico nesse período. Venda de indulgências, venda de relíquias sagradas, venda de cargos eclesiásticos, má formação dos clérigos, muitos dados à bebedeira, a frequentar bordéis. E aí você tem aqueles que deveriam ser os guardiães da moral cristã, infringindo todos os preceitos da moral cristã. Outra questão aí, outro fator determinante, foi a formação dos estados nacionais absolutistas. Porque alguns reis vão preferir romper com o Papa. O Papa, para esses reis, será um empecilho e não um aliado. Outros vão preferir manter sua aliança com o Papa. Não é? Como eu já disse, a Reforma Protestante é também um movimento político. Não dá para separar política e religião. Nesse período da Idade Moderna não existe Estado laico. O Estado está vinculado a alguma religião organizada. A religião do súdito será aquela professada pelo seu rei. E daí a importância política nesse movimento. Porque quem é que vai garantir que a religião protestante saia vitoriosa? São os reis. Muito bem. Outro fator é a ascensão econômica da burguesia. Essa classe social, nascida lá na Europa no século XII, ela vem crescendo em importância. E a religião católica era absurdamente contrária
as práticas da burguesia. Condenava o lucro, condenava a usura, a cobrança de juros no empréstimo de dinheiro. Então, tudo aquilo que a burguesia fazia era um sacrilégio, um pecado para a Igreja Católica. Então, a burguesia está em busca de uma religião que não puna o lucro, que não demonize o lucro. Um outro ponto aí é a invenção da imprensa por Gutenberg. Isso aí vai ser importantíssimo. Qual vai ser o primeiro livro que o Gutenberg vai imprimir? A Bíblia. Só que quem vai popularizar a Bíblia? Os protestantes. Ué, o católico não tem Bíblia nesse período? Não tem não. As Bíblias estão com sacerdotes católicos. São eles que leem as Bíblias em latim, interpretam e repassam a interpretação deles para os fiéis. O protestantismo, ele traz essa novidade. Ele traz a novidade da Bíblia impressa em língua nacional e na ideia de que todo fiel, todo cristão deve ler e livre interpretar a Bíblia. Muito bem. Um outro ponto é que esse homem europeu está mais crítico. E por que ele está mais crítico? Ele está mais crítico por conta do renascimento cultural, por conta da expansão marítima e comercial europeia. Então ele está vendo o mundo de uma outra forma, o que lhe permite criticar uma instituição que vem desde o Império Romano como a Igreja Católica. Tá. Então nós temos aí os fatores determinantes. Mas como que essa história começou? Ela começou com um monge agostiniano, Martinho Lutero, lá na Saxônia, na região onde hoje é a Alemanha. Nessa época ainda não tinha Alemanha, tinha o Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império Romano Germânico era formado por vários reinos em associação. Um deles era a Saxônia. Lutero era um teólogo, professor de teologia, de filosofia, na Universidade de Wittenberg. Era um clérigo agostiniano, portanto, da Igreja Católica. A reforma não foi feita por pessoas estranhas ao catolicismo, não. Eram católicos que resolveram fundar uma nova religião. Bom, inicialmente, o que o Lutero faz? Ele critica a Igreja. Ele critica a venda de indulgências, ele critica o excesso de luxo do Vaticano, ele critica a venda de relíquias sagradas e ele publica essas críticas. 95 teses contra a Igreja. E ele vai afixar essas teses na porta da Catedral de Wittenberg. O que o Vaticano vai fazer? Vai mandar um cardeal, o cardeal Caetano, para julgá-lo. Na Dieta de Worms, ele foi excomungado, banido da comunidade católica. Mas por que eles não queimaram Lutero, como a Igreja fez com as heresias lá do século XIII e XIV? A Igreja tinha criado lá no século XIII o Tribunal de Inquisição para perseguir as heresias. O que eram as heresias? A Igreja considera herege todo aquele que vai contra os dogmas católicos, ou seja, as ideias que o catolicismo prega. Você tem uma série de movimentos na Igreja, lá do século XIII e XIV, que tentam modificar a Igreja, tentam pensar numa Igreja diferente. Esses movimentos vão ser exterminados pela Igreja Católica. A Igreja vai criar o Tribunal de Inquisição para isso. Ele vai ser desativado no século XIV, quando essas heresias tiverem sido eliminadas. Só que agora, no século XVI, para a Igreja, surgiram novas heresias, que vão ser as religiões protestantes. E é por isso que a Igreja vai reativar o
Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal de Inquisição, do século XVI. Muito bem. Então você tem o Lutero escrevendo as 95 teses contra a Igreja Católica. Ele é julgado na Dieta de Worms e ele é excomungado. E aí eu perguntei, por que ele não foi queimado? O que mudou? O que mudou agora é que os reis estão peitando o Papa. Os reis agora estão tendo coragem de ir contra as ordens do Papa. No caso de Lutero, foi o príncipe da Saxônia, Frederico. Frederico esconde o Lutero, o apoia, lhe dá guarida e diz para ele, pode traduzir a Bíblia para o alemão, que ninguém vai tocar em você. E é isso que ele vai fazer. Ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, não é? E vai criar a sua igreja, a igreja luterana, sob o apoio da aristocracia, não é? Com o apoio da aristocracia. Quando Lutero começa esse movimento, o movimento ganha o povo, ganha os camponeses. Só que esse movimento do povo, dos camponeses, pedia, além de justiça, de igualdade de oportunidades para ler a Bíblia, eles também querem justiça social. E isso os nobres não aceitam. Esse movimento que surge fica conhecido como anabatismo e vai ser duramente reprimido pelos nobres. Do lado de quem que Lutero vai ficar? Do lado dos nobres. A religião de Lutero não é uma religião popular, é uma religião elitista. Essa religião, que a gente vai chamar luterana, começa a se espalhar pelos estados alemães. Só que existem os estados católicos entre os estados alemães. Então nós vamos ter guerras entre os estados católicos e os estados protestantes. O imperador pretendia continuar católico. Então você tem aqueles que vão dizer, não, nós não vamos ser católicos, nós vamos ser luteranos. Daí surgiu o nome protestante. Protestavam contra a ordem do imperador, do Sacro Império Romano. Depois de anos de guerra entre protestantes e católicos, eles chegaram a uma paz, a chamada Paz de Augsburgo, e entraram num acordo. A religião do súdito será aquela religião professada pelo seu rei. Então, se o rei se declarar católico, o súdito será católico. Se o rei se declarar luterano, o súdito será luterano. Bom, só que Lutero não era o único reformador. Existiam outros reformadores pela Europa. Como a gente já falou do Thomas Müntzer, que era líder dos anabatistas. Você vai ter então um reformador muito influente, chamado João Calvino, que havia fugido de uma França católica para a Suíça, para a cidade de Genebra, uma região já dominada por protestantes. Um importante pregador anterior a João Calvino já tinha se estabelecido lá na Suíça, Ulrich Zwinglio. Pois bem, então Calvino chegou, a casa já estava arrumada para ele. E ali ele vai estruturar a sua doutrina, o calvinismo. Genebra vai ser a Roma do protestantismo. Dali eles vão espalhar as ideias calvinistas por várias outras regiões da Europa. Bom, então olha só, essas ideias do calvinismo vão chegar ali à Holanda, vão chegar ali na Bélgica, vão chegar ali na França, vão chegar ali na Inglaterra, na Escócia. E aí vão surgir vários grupos que nós chamamos de calvinistas. Puritanos, presbiterianos, huguenotes, são todos de matriz calvinista.
Bom, o diferencial do caso inglês é que quem vai ser o reformador não vai ser um monge, como no caso de Calvino, como no caso de Thomas Müntzer, como no caso do Lutero. Quem vai ser o reformador será o próprio rei. Henrique VIII vai romper com o Papa e vai estabelecer a sua igreja, uma igreja nacional inglesa, no qual ele seria o chefe. Ele iria ser o chefe dos bispos. Uma igreja que misturava padrões do protestantismo calvinista com padrões do catolicismo e que recebeu o nome de anglicana. Com essa reforma inglesa, Henrique VIII aumentou e muito o seu poder absolutista. Ele confiscou os bens da igreja. Ele tomou poderes que o Papa tinha para si. Ele agora era o chefe da igreja no seu país. E vamos lembrar, igreja e Estado nesse período não são separados. Muito bem. Como que essas religiões se expressavam? O que elas criticaram e modificaram do catolicismo? São todas religiões cristãs, né? Tá. Enquanto o catolicismo acreditava que para você ter a salvação da sua alma, o que significa salvação da sua alma? Você entrar no céu, tá? Você, depois que morrer, você ir para o céu. Isso que é a salvação da alma. Para o catolicismo, você chega ao céu se você produzir boas ações, né? No céu católico, você vai chegar lá e São Pedro vai estar te esperando na porta. E São Pedro vai perguntar lá seu nome, né? Vai olhar lá na lista dele e vai dizer, olha, fez boas ações, cometeu tantos pecados, 9 fora, entra, 9 fora, desce, ou 9 fora, vai lá para o purgatório. Essa é a crença católica, né? Na crença luterana, o que te salva não são boas ações. Não adianta nada você dar um monte de dinheiro para a igreja e não ter fé naquilo. A fé é que salva. Você precisa ter fé, né? Então não interessa boas ações, interessa a sua fé. A fé te leva à salvação. Já no calvinismo e no anglicanismo, para você entrar no céu, Deus tem que ter te escolhido. Não dá para a gente saber quem é que vai. Tem alguns sinais, segundo o calvinismo. São os predestinados, são os eleitos de Deus. Segundo o calvinismo, a gente vê os eleitos de Deus, a gente os reconhece pela vida que eles levam. São trabalhadores, não são dados ao riso, ao jogo, à bebida, não ficam mostrando o corpo, não têm vaidade. Esses é que seriam, segundo o calvinismo, aqueles que entrariam no céu. Um detalhe importante do calvinismo é que a prosperidade material é vista como um sinal de predestinação. Se você está progredindo materialmente para o calvinismo, você está mais próximo de Deus. Essa é a visão deles. Há também uma modificação significativa em relação aos sacramentos. A igreja tem 7 sacramentos. As religiões protestantes só mantêm 2 sacramentos: o batismo e a Eucaristia. Ué, então não tem casamento? Não tem. Só não é um matrimônio, não é um sacramento, não é algo selado, né, por Deus e, portanto, pode ser desfeito. Então, nas religiões protestantes se permite o divórcio. Ué, no catolicismo não permite o divórcio? Não, não. Esse divórcio que existe na nossa sociedade é um divórcio civil. É no casamento civil que ele existe. Para o catolicismo não existe.
que Deus uniu, o homem não separa, é um sacramento. Essa é a visão católica. Ah, mas tem gente que diz como tem, não é o que o catolicismo prega. Né? No catolicismo, você tem 7 sacramentos porque a Igreja Católica te acompanha do nascimento com o batismo até a extrema-unção. Né? Até a unção dos enfermos. Até o último sacramento, que é quando você está morrendo por alguma doença. Tá. Um outro ponto é o seguinte. Na Igreja Católica existe uma hierarquia, que é o que a gente chama de hierarquia eclesiástica, que é a hierarquia da Igreja. Essa hierarquia não vai existir no luteranismo, nem no calvinismo. Ela só vai existir no anglicanismo. O anglicanismo é uma mistura de catolicismo com protestantismo calvinista. Né? Então ele acredita em predestinação, mas mantém a hierarquia eclesiástica. Como que é a Bíblia católica? Em latim. Ué, não, mas hoje ela é traduzida. Mas isso é recente. Isso é depois do Concílio Vaticano II. Que é da década de 1960. Tá? Então lá no século XVI não tem Bíblia traduzida para a língua nacional, não. A não ser as Bíblias protestantes. Bíblia protestante, todas em língua nacional. A ideia é que o fiel vá direto às Sagradas Escrituras e que ele tenha a livre interpretação. Outro ponto de discordância aí do catolicismo com os protestantes. O culto à Virgem Maria e aos santos. Não é? Ele é abolido no luteranismo e no calvinismo. E vai ser mantido no anglicanismo. Outro ponto importante. A Igreja Católica, ela condena o lucro e a usura. O lucro para a Igreja Católica é um pecado. O trabalho é um castigo. Como que nasceu o trabalho segundo a visão católica? Adão e Eva são expulsos do paraíso pelo anjo do Senhor, que diz: comerás o pão com o suor do teu rosto. É um castigo. Você está sendo expulso do paraíso. Nasce o trabalho. O que é o lucro? É pecado. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Como que o calvinismo vê o trabalho? Como vocação, um chamado de Deus. Deus está te convocando para uma obra. A visão é totalmente diferente. A visão católica ela é pessimista. A visão protestante calvinista ela é otimista frente ao trabalho. É uma vocação. Sobre o lucro também é uma visão otimista. Lucro é um sinal de predestinação. É um sinal de que você está mais perto de Deus. No livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber desenvolve essa tese, de que as nações que se tornaram protestantes desenvolveram mais rapidamente o capitalismo do que as nações que permaneceram católicas. Segundo ele, a ética protestante de valorização do lucro permitiu a expansão do capitalismo nos países como Alemanha, Holanda, Inglaterra. Bom, outra questão aí de comparação entre as religiões, entre o catolicismo e as religiões protestantes, é a questão do contato que você deve ter com a Bíblia.
No catolicismo, a Bíblia pertence só aos sacerdotes. No protestantismo, não. Cada um deve ter a sua Bíblia. E aí, nesse ponto, o protestantismo foi fundamental para o surgimento da escola pública primária. Ele foi fundamental para isso. Os pais protestantes lutavam para que seus filhos aprendessem a ler. Outra coisa, a ideia de um Estado laico surge com os protestantes. Por quê? Porque a perseguição maior era em cima dos protestantes. E existem várias denominações protestantes. Puritanos, presbiterianos, anabatistas, luteranos, anglicanos. Eles ficavam à mercê do senhor do momento. Se o rei era católico, anglicano, luterano, e aí acabava perseguindo as outras. Daí a ideia do Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado que persegue as religiões? Não. É o Estado que garante que você tem o direito de ter a religião que você quiser, sem ser perseguido. Não é? Então vai ser uma ideia perseguida, uma ideia defendida aí pelos protestantes. Só que aí a gente está falando que a Igreja Católica está perdendo países, perdendo controle sobre o país. E ela vai ficar de braços cruzados? Ela vai aceitar isso tudo? Claro que não. Ela vai reagir. A essa reação organizada da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, nós chamamos contra-reforma ou reforma católica. Muito bem. Quais foram os eventos que marcaram essa contra-reforma? Primeiro, a igreja fez uma reunião de vários anos, inclusive, no norte da Itália, na cidade de Trento, o chamado Concílio de Trento. Ele durou vários anos, onde os doutores da igreja, onde os chefes da igreja discutiram o que fazer para deter o protestantismo e melhorar a instituição católica. Aí, basicamente, eles estruturaram três coisas. Primeiro, o que eu não aceito mudar. Segundo, o que eu aceito mudar. Terceiro, o que eu tenho que criar para expandir ainda mais o catolicismo. Então, primeiro, o que eu não aceito mudar? Eu não aceito mudar que o Papa é o chefe da cristandade e ele é infalível. Não aceito, isso é um dogma. Não é? O que significa isso, que o Papa é infalível? Ele não erra nunca, ele é santo. Eu não aceito mudar os 7 sacramentos. Eu não aceito mudar a Bíblia em latim, a missa em latim. Eu não aceito mudar o culto à Virgem Maria e aos santos. Muito pelo contrário, eu vou reforçar isso. Eu não aceito mudar o celibato clerical, que é a imposição de que os clérigos católicos não podem casar. Eles fazem voto de castidade. Eu não aceito mudar a hierarquia eclesiástica. Então, isso eu não aceito mudar. Agora, o que eu aceito mudar? O que eu reconheço que está errado? Venda de indulgências. Está errado. Vamos acabar com venda de indulgências, que era a venda do perdão dos fiéis. Né? Você tinha que pagar pelo perdão. Venda de relíquias sagradas, realmente está errado. Vamos acabar com isso. Venda de cargos eclesiásticos, também, vamos acabar com isso. Então, isso eu aceito mudar. O que eu tenho que criar para, segundo a visão católica, melhorar o catolicismo? Primeiro, nós vamos criar um índice dos livros proibidos aos católicos. O Index Librorum Prohibitorum, o índex dos livros proibidos. Não é? Um católico que é apanhado lendo um livro proibido nesse período pode ir parar nas fogueiras da Inquisição, como a gente já vai ver. Tá. Eu tenho que reativar o Tribunal de Santo Ofício, o Tribunal de Inquisição, para perseguir, julgar e punir os hereges
as novas heresias. O que são as novas heresias? Os protestantes. Claro que eu vou punindo também as antigas heresias, né? Os islamitas, os judeus e assim por diante. Outra coisa que eu preciso espalhar o catolicismo. Ele tem que ser expandido. Daí a criação de uma nova ordem religiosa. Os jesuítas. A Companhia de Jesus. Por Inácio de Loyola. É por isso que os jesuítas também são chamados de inacianos. Os jesuítas são uma ordem religiosa criada num princípio militar. Eles seriam os soldados de Cristo, com uma rígida hierarquia interna. E eles vão ser responsáveis pela expansão do catolicismo dentro do contexto da expansão marítima. Então, você vai encontrar jesuítas no Brasil, você vai encontrar jesuítas no Japão, na China, na Índia e assim por diante. Tá. A igreja também, ela vai modificar seus templos, não é? Ali, né, naquele momento, nascia a arte barroca. E nas igrejas barrocas, o que você tem? Você tem uma igreja lotada de imagens. Porque a igreja tem que ser um grande livro católico de imagens. Já que o fiel vai continuar ouvindo uma missa numa língua que ele não entende, com o padre de costas para ele, de frente para o altar, pelo menos ele tem as imagens para se informar ali na igreja. A arte da Contra-Reforma vai ser a arte barroca. Então você tem essa reação aí da igreja. Não é? Alguns estados vão reforçar a sua ligação com o catolicismo. É o caso de Portugal, é o caso da Espanha, é o caso da França e dos estados italianos. Então, o movimento de reforma e de contra-reforma não é um movimento simplesmente religioso, é um movimento político. Tem guerras religiosas, guerras entre protestantes e católicos nos séculos XVI, XVII, muito sérias, muito graves. Não é? Mas modificou muito. Não é? Como eu já disse, os países que se tornaram protestantes se tornaram mais alfabetizados do que aqueles que se mantiveram católicos. Então você tem mudanças econômicas, sociais, culturais e políticas. Eu espero que tenham gostado da aula. Até a próxima e boa sorte.